Amém. Mais uma quarta estratégia que o Senhor nos permite estar aqui juntinho, nosso coração fica cheio de alegria, porque a gente consegue ver o amor do Senhor derramando nessa sala, através da vida dessa mulher. Cíntia, muito obrigada por estar conosco aqui na quarta estratégia, nessa sala que o Senhor te conduziu a estar aqui nos ensinando. Obrigada, sabemos de toda a sua manhã turbulenta, mas Papai do Céu te dar força para você estar conosco aqui, então vem para cá. Usa esse tempo que o Papai do Céu te deu para você poder caminhar em meio a essas palavras. Vem para cá, Cintia Tanuri. Mas o som abriu. Amém. Bom dia, glória a Deus. Como é bom estar aqui com vocês. Que delícia desse encontro que o Pai preparou. Obrigada, Mônica Souto, pelo seu coração acolhedor e que abre esse lugar aqui para nossa comunhão com o Pai. Bom, mais uma quarta que o Senhor nos permite estar aqui para mergulharmos na sua palavra. E hoje eu quero compartilhar um pouquinho de uma palavra que o Senhor fez queimar, arder no meu coração em dias difíceis, há poucos dias, no meio de umas tempestades dessa vida, e o Senhor me trouxe essa palavra ali, quando eu estava junto com meu esposo internado no hospital, e desde lá eu tenho ansiado compartilhar dessa palavra com vocês. E hoje é o dia que o Senhor preparou para mim e para você. Eu quero só orar mais uma vez algo que o Senhor colocou aqui no meu coração. Vamos orar? Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor ministre sobre as nossas vidas agora a tua vontade perfeita, o teu querer. Que o Senhor fale aos nossos corações e nos ensine. Que o Senhor nos tire do senso comum, de coisas que talvez aprendemos equivocadamente, Pai. E hoje, pelo teu Espírito Santo, haja entendimento claro da parte do Senhor sobre o que tu queres nos ensinar, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Muitas vezes nós aprendemos tantas coisas que são bíblicas, que estão na palavra, mas às vezes de uma forma um pouco distorcida, de uma forma tendenciosa, muito religiosa, e que aquilo vai impregnando, né? E fazendo parte de uma cultura religiosa. E eu creio que o Espírito Santo está nos conduzindo em um tempo onde ele quer desvendar os nossos olhos, onde ele quer apurar as coisas, passar nessa peneira que só o Espírito Santo faz, para que a gente retenha aquilo que realmente é dele, é da parte dele, o que o Espírito queria nos comunicar através da palavra que ficou registrada, escrita, inspirada por ele a homens. Os homens sim escreveram, mas toda a inspiração, toda a sabedoria veio do Espírito Santo. Então nós temos que perguntar para ele o que o Senhor quis dizer aqui, o que o Senhor quis comunicar a nós através desta palavra registrada aqui. E hoje eu gostaria de falar sobre a oração que faz o céu se envolver com a terra. A oração que faz o céu se envolver com a terra. Eu quero pensar junto com você sobre os impactos da oração. Mas nós vamos tirar o romantismo de cena, nós vamos tirar o nosso achismo, nós vamos tirar as nossas tendências humanas de manipulação, porque muitas vezes nos foi ensinado, talvez você tenha passado por isso, a oração como uma forma de barganha com Deus. A oração como uma forma de estabelecer a nossa vontade diante de um Deus que está aí só para nos atender, para nos responder prontamente a hora e tempo que queremos. E isso não é verdade, mas existe um impacto muito grande da oração no mundo natural, que vem do sobrenatural de Deus, quando nós entendemos, discernimos e usamos esse portal chamado oração para acessar o lugar do impossível, acessar o lugar do sobrenatural de Deus, mas da forma como Deus nos chama a fazer.
E é sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Porque eu creio que muitas pessoas se sentem frustradas porque não veem as suas orações atendidas como gostariam. E perdem a alegria de contemplar a grandeza da soberania de Deus, respondendo à vontade dele, boa, perfeita e agradável, para nós, mas sobretudo para ele. É perfeita para ele, é boa para ele, é agradável para ele, ainda que não seja para nós desta forma, na nossa compreensão limitada humana. Porque muitas vezes a maneira de Deus responder parece que está total na contramão nossa. Nossa, pai, não foi isso que eu pedi, não. Interesse errado. Veio para o interesse errado. Era para o irmão Clifton, hein? Não era para mim, não, pai. O que está acontecendo? Então, discernir a soberania de Deus. E discernir que ele nos permite ter participação nisso. Mudando a soberania dele, não. Mas ele nos dá a liberdade de nos comunicarmos com sinceridade a ele. Então, dos primeiros impactos da oração na minha vida e na sua vida é que ela quebra a distância. Qual distância? A distância entre mim e Deus. A oração me aproxima e te aproxima de Deus. Ela me coloca conectada diretamente com o coração do Pai. A oração é essa via, esse caminho que Deus nos presenteou de entrarmos na intimidade dele, em intimidade com ele. A oração, ela proporciona esse lugar de aproximação. Lá em Jeremias 29:11, se você quiser, anota aí para você conferir depois, 29:12, desculpa. Está escrito assim: então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração. Eu vou invocar, e quando eu invocar o Senhor, o que vai acontecer? Eu vou me aproximar dele em oração. E continua o texto dizendo: e eu ouvirei. O Senhor está garantindo que ele vai me escutar e te escutar. Ele vai estar atento ao falar da minha boca e da sua boca. Você já parou para pensar o que é isso? Você fazer o Deus soberano, todo-poderoso parar, olhar para você, prestar atenção no que você está falando, te ouvir. A oração é esse lugar de aproximação com Deus. Sabe, muitas pessoas ainda têm Deus como esse Deus longínquo, distante, inatingível. E isso é fruto da religiosidade. Um Deus santo, 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 e ele o é. Justo, poderoso, e ele é. Mas um Deus carrasco, distante, indiferente, isso ele não é. A palavra nos garante que ele é Pai, amoroso, generoso, interessado na minha vida e na sua vida. Vamos quebrar um paradigma aqui hoje? Não existe oração boba. Não existe oração pequena. Não existe oração insignificante. Não. Tudo que diz respeito a você e a sua vida interessa ao seu pai. Você como mãe, você como pai, nós como pais, tudo que diz respeito aos nossos filhos nos importa. Ainda que ele chegue da escola, como o Brian e Mônica, às vezes, chateado, porque um coleguinha fez uma brincadeira de mau gosto com ele. Aquilo causou um incômodo, uma tristeza para ele. Pode parecer coisa boba de criança, mas a mãe vai ouvir atentamente e acolher a dor daquela criança e orientá-lo naquilo. Às vezes, nós, como os filhos mimados do nosso pai, ansiosos, hein? Quantas vezes a gente vai falar com Deus, é só ansiedade saindo. Ansiosos com todas as coisas, preocupações, às vezes tão bobas diante da grandeza, da bondade, da misericórdia, da soberania de Deus para nós, mas Deus é amoroso e acolhedor. Ele entende
Ele entende o nosso choro, o nosso lamento, ainda que ele vá nos corrigir ali e dizer, filho, filha, está ansiosa demais, está preocupado demais. Uma coisa só te é necessária, como ele falou com Marta, aquieta. Mas o Pai vai nos acolher na nossa oração. Ele tem prazer em nos ouvir. A segunda coisa que nós podemos falar sobre o impacto da oração é que a oração, ela é um convite para Deus se envolver nas nossas questões. É permitir que Deus participe ativamente da nossa vida. Deus, ele é Deus poderoso e soberano para fazer o que quiser, quando quiser, na hora que quiser, a quem quiser. Mas Deus, ele é também um Deus educado, um Deus que não invade, que não avança o sinal, que não te obriga a nada. Ele deseja ser convidado. Ele deseja que você conceda a ele o lugar de honra, porque senão ele não vai entrar, ele não arromba portas. Ele bate a porta do nosso coração, como está escrito em Apocalipse. Ele jamais vai chegar metendo o pé na porta e falando, agora vai ser assim, vou sentar à sua mesa, traz a comida, eu vou comer com você. Não. Ele bate, ele espera que você abra e o convite. Entre, Senhor. Se assente comigo. Coma comigo. Vamos comungar nesse amor. Vamos ter comunhão, intimidade. Vamos conversar. O Pai quer que a gente tenha essa disposição em convidá-lo a participar de tudo. Então, quando nós entendemos isso, nós não chegamos apresentando a Deus projetos prontos. A gente diz, pai, eu estou com um sonho, mas qual é a tua vontade para isso? Pai, eu gostaria de fazer isso e isso, mas qual é a sua vontade para mim? É isso que o Senhor deseja? Qual o caminho que eu devo tomar? Como eu faço isso? Me ajuda. Jesus, certa vez, falando aos seus discípulos, ele disse, sem mim, nada podeis fazer. Todas as vezes que eu for falar do Senhor, em nome do Senhor, eu falo com ele, pai, eu não posso fazer isso, o Senhor sabe. O Senhor já me disse, sozinho eu não posso. Sem você eu não posso. Ou a pensar em falar do Senhor, vem comigo, me ajuda. Porque sem essa capacitação que vem do Senhor, nós podemos até exercer na nossa autonomia coisas que aparentemente possam ser até boas, mas não vão frutificar para a eternidade. Não vão atingir o propósito, não vão cumprir o propósito pelo qual Deus nos chamou, nos deu dons e talentos. Se nós não estivermos debaixo desse governo do Senhor, da autoridade da soberania do Senhor. Nós vamos para onde o nosso nariz apontar, fazer o que a gente acha certo. Podemos até ser bem-sucedidos ou não, mas isso não vai ter peso de glória a Deus. E impacto real de transformação na minha vida e na sua vida como cumprimento de propósito. Porque eu e você não estamos aqui aleatoriamente, nós não viemos aqui de forma aleatória. Eu e você viemos, existimos pela vontade de Deus para uma missão, um propósito que Ele confiou a mim e a você como existência nessa terra. Então, quando eu me submeto à vontade de Deus, eu me alinho a esse propósito. Eu me alinho ao meu destino profético. E Ele é quem vai me conduzir até Ele. Por mais que muitas vezes pareça confuso a nós os caminhos. Pai, não estou entendendo. O Senhor me chamou para glorificar o teu nome através desse dom que o Senhor me deu. Mas agora eu estou dentro de um hospital. Não faz muito sentido.
para Deus faz todo sentido. Ele tem um porquê, mas mais do que um porquê, um para quê todas as coisas acontecendo na minha vida e na sua vida quando estamos debaixo desse propósito. A oração também, outro impacto, ela vai trazer descanso, paz para minha alma, para a sua alma. A palavra do Senhor vai dizer em Mateus 11, 28, o Senhor nos convida, vinde a mim, venham, todos que estão cansados, sobrecarregados. Eu tenho alívio para vocês. Vamos trocar o fardo? O seu está pesado? Recebe o meu que é suave, que é leve. E a oração nos coloca nesse lugar de descanso, de entregar. Já viu quando a gente chega em oração, que às vezes a gente não consegue nem falar? Tá entalado aqui, tem um nó na garganta, você tenta comunicar e de repente só vem aquele choro. Às vezes aquele choro silencioso, às vezes aquele choro estridente, que você soluça, que você não consegue conter. E o Pai, ele consegue traduzir cada lágrima sua. O Pai sabe ler o seu suspiro. Ele escuta qual é a palavra, a carga que vem com aquele suspiro no meio do dia. Não tem nem palavra, você só faz assim. O meu pai e o seu pai sabe o que você está dizendo quando você dá esse suspiro. O meu pai e o seu pai sabe ler qual é a frase que está escorrendo pelo seu rosto em forma de uma lágrima. O seu pai, o meu pai, sabe escutar o grito de socorro naquele choro incontrolável, naquele soluço. Ele escuta o que ninguém mais escuta. O meu pai e o seu pai sabe escutar até o meu silêncio e o seu silêncio. Ele escuta, ele sabe o que é. A palavra do Senhor diz em Filipenses 4, no versículo 5 e 7. Parem de andar ansiosos, não fiquem ansiosos com coisa alguma. Ele tirou da lista todas as coisas, hein, Marlene? Ele disse: é coisa alguma, não ande ansioso com coisa alguma, nem grandes nem pequenas, nada. Ele diz: antes faça conhecida do seu Pai em oração, através das súplicas e das ações de graça. A ansiedade tem nos roubado vida nesse tempo, a ansiedade tem nos roubado alegria, a ansiedade tem nos roubado qualidade de vida, de tempo, de tudo. A ansiedade hoje é um mal que infiltra na nossa mente, no nosso coração, como um ladrão, saqueando vida. E nós precisamos pôr fim nisso, e a palavra já nos deu a receita. É orando, é falando com Deus, não esconde nada, não guarda nada, não desabafa em rede social, não vai falar com os outros antes de falar com o seu Deus, o seu Pai, quem tem resposta certa para você. Nós podemos compartilhar com outros, dividir, sim, isso é bom, isso é saudável. Nós vamos dizer aquela frase, não é terapia, mas é terapêutico. Ajuda demais uma boa conversa com um amigo. Mas ele é o seu amigo. Ele diz, eu não quero que vocês fiquem me chamando de servos. Me chamem de amigo, porque eu sou esse amigo. Deus está nos propondo amizade, aliança, laço, comunhão, intimidade. Por que que a gente, tantas vezes, fica dizendo, ah, não, eu vou falar isso para Deus? É isso. Desculpa, ele já sabe. E sabe tudo. E sabe em detalhes. Os detalhes mais horrendos. Os mais feios. O que você não quer que ninguém saiba. Que nem aquele que dorme com você na cama saiba. Ele já sabe. Ele conhece. Ele te prescruta. A oração que a Rosana fez hoje pela minha vida ao abrir essa sala foi pedindo que o Senhor prescrutasse o coração. O Senhor prescruta o nosso coração. Ele conhece cada lugarzinho, ele sabe. Não tem como esconder nada de Deus, não tem gavetinha no nosso coração, com cadeado, trancado, que Deus não conheça, não veja o que está por trás. Ele conhece.
E ele continua se compadecendo e sendo misericordioso com as nossas mazelas e misérias. Ele continua querendo nos libertar, nos curar, nos tirar de lugares de lamaçal de lodo e plantar os nossos pés sobre a rocha. Ele continua querendo nos aperfeiçoar em meio às nossas fraquezas, porque ele diz que o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza e na sua fraqueza. É mentira do diabo. Quando ele te diz, não ora, não fala, tenha vergonha, olha como você está, olha isso que você fez, lembra do seu passado, olha que há instantes atrás você tornou pecar, tornou tropeçar na língua. Mentira do diabo, ele quer cancelar, encerrar esse lugar de comunhão com Deus, onde ele não acessa, onde ele não pode entrar, porque é só nosso e do Pai, é intimidade, por isso que Deus diz, ó, quer orar, entra no teu quarto, fecha tua porta, onde o Pai te vê, é um lugar só nosso e de Deus, não cabe outros e muito menos o inimigo e o diabo, ele quer fazer com que a gente não vá para esse lugar, porque ele sabe que nesse lugar eu acesso o coração do Pai, o sobrenatural de Deus. Eu convido o Pai para entrar na minha causa. E o que vai acontecer a partir desse momento é muito além do que eu posso imaginar. Eu chego para Deus com uma questão, eu chego para Deus com uma demanda, eu chego para Deus com uma petição ou uma ação de graça. O que Deus vai liberar a partir daí é algo muito maior, sempre é mais elevado, mais excelente do que eu possa imaginar. O que Deus faz a partir do pouquinho que eu entrego, hein? É como aquele menino que tinha alguns peixinhos e alguns pãezinhos. Era só o que ele tinha na mochilinha que estava com ele ali. Era um lanchinho íntimo, pessoal, era só para ele, hein? Talvez a nossa oração é assim, hein, Mônica? É aquela oração, Pai, me abençoa nisso e nisso. Mas quando Deus recebe o meu peixinho e o meu pãozinho, hein, Marlene? Ele multiplica. E ele alimenta uma multidão de pessoas. É assim que ele faz, Rô, um pouquinho que nós entregamos para ele. É pouquinho para nós, Rô. Mas nas mãos do Senhor é poder de multiplicação e vai alimentar muitos outros. Quando nós oramos ao Senhor, ele pega o nosso pouquinho, a pouquinha fé, hein, Mônica? É pouquinha. Deus faz um estardalhaço no inferno. Ele abre portas, ele quebra cadeias, ele quebra grilhões, ele põe vidas em liberdade. Ele levanta homens e mulheres ousados, estabelecidos para um tempo. Ele faz homens sair de trás das malhadas e se assentar em palácios. Ele tira um menino do meio das ovelhas e com uma pedrinha e uma funda derruba gigante. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz. E quando eu estava ali naquele hospital, eu falei que essa mensagem o Senhor me deu assim. O Senhor me mostrou uma cena que está em Lucas 17. Nós estávamos estudando Lucas, nosso devocional, encerramos, né? Estamos encerrando. E no capítulo 5, no verso 17, vai contar a história da cura de um paralítico. Eu estava ali, assentada numa cadeira, meu esposo deitado na cama. Ele estava a poucas horas da cirurgia. E o Senhor me disse, quando a médica entrou no quarto, comunicando o horário e o dia da cirurgia. Era quinta-feira, às 7 horas da manhã. E a primeira coisa que o Senhor me falou, quinta-feira, é quinta de oração no grupo do Transbordo. E o Senhor me trouxe a cena de Lucas 5, de 4 homens levando um paralítico com muito esforço até uma casa onde Jesus estava, que não cabia ninguém dentro da casa, nem de fora da casa, de tão grande era a multidão que estava ali
querendo ouvir Jesus, mas, sobretudo, querendo ver os milagres de Jesus e receber milagres de Jesus. Todos que estavam ali tinham uma questão, tinha uma causa a ser apresentada para Jesus, queria provar da bondade, do poder e do milagre de Jesus na sua vida. A palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus fez muitos milagres que não ficaram registrados na Bíblia, porque não caberiam em todos os livros do mundo. Nós só temos uma porção do que Jesus fez. Mas sabe por que toda aquela multidão estava ali? Pessoas de vários lugares da Judéia e de outros lugares vinham até Jesus. Não era só os circunvizinhos ali daquela região, não. Vinha gente de longe, porque os feitos de Jesus iam passando de boca em Clifton. Ia chegando a lugares. Tem um homem de Nazaré, um homem que nasceu em Belém, viveu em Nazaré, que anda por ali em Cafarnaum, que anda em Jerusalém. Gente, escuta, eu conheci, era meu vizinho, ele era cego. Ele está vendo. Eu vi aquele homem. Eu cresci do lado da casa daquele homem, era um menino cego. Ele vivia mendigando ali na porta do templo. Ele está enxergando. Ele está vendo. Olha, sabe aquele fulano leproso, amaldiçoado, imundo, porque assim era um leproso? Ele se encontrou com esse tal de Jesus, ele está limpo, não tem ferida no corpo dele, não está fedendo mais. Ele voltou para a casa dele, ele voltou para a vida dele, ele está vivo e ele está limpo. É isso que eles ouviam. Todos queriam chegar perto de Jesus e talvez aquele paralítico disse: ah, não tem como chegar lá. Para chegar lá andando com as próprias pernas já está difícil, para conseguir um lugarzinho, o culto está cheio, hein? Como eu vou conseguir um lugarzinho? Não tem como. Mas aqueles homens, a oração de intercessão, é sobre isso que eu quero falar. A oração de intercessão coloca quem precisa diante de quem pode. Foi essa frase que Deus me deu naquela manhã. A oração de intercessão coloca quem precisa diante de quem pode. Aqueles homens disseram: nós vamos te levar até Jesus. E eles não mediram esforços. Eles carregaram aquela cama, uma espécie de maca. Eles amarraram o paralítico, eles pegaram cordas, eles se prepararam. Eles atravessaram uma multidão, eles analisaram como subiria naquela casa. A Bíblia não vai dar descrição, mas é claro que houve uma movimentação muito grande para que aqueles homens subissem com aquela maca naquela cama. Nada foi fácil, não foi fácil. Houve um compromisso, um preço a ser pago, uma entrega. E eles subiram, eles abriram o telhado e eles colocaram aquele homem diante de Jesus. A palavra vai dizer que Jesus não só o cura, mas perdoa os seus pecados. Aquele homem precisava de salvação muito mais do que de uma cura. E sabe, eu estou aqui hoje para te dizer que muito pode a nossa oração. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, pode mudar vidas. A oração de intercessão é um chamado, é um ministério do próprio Senhor Jesus e do Espírito Santo. Porque a palavra vai dizer em Romanos 8:34 que Jesus morreu, ressuscitou, está à direita de Deus fazendo o quê? Intercedendo por nós. Ai de mim, de você, se não fosse a intercessão de Jesus. Ele está continuamente exercendo a oração de intercessão. Aqui na terra ele orava ao Pai. Ele foi exemplo de um homem que orou e ele era Deus. E hoje ele está diante do Pai, à destra, intercedendo por mim e você. Isso está registrado em Romanos 8:34 e é verdade. E quando o inimigo disser qualquer coisa, qualquer mentira ao seu coração, você diga: está escrito, Jesus intercede por mim. É um ministério do Espírito Santo. O Espírito Santo intercede em mim e em você. Ele intercede em mim e em você. Está escrito em Romanos 8:26-27, que o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos como orar. Nós não sabemos, mas Ele intercede, até com gemidos inexprimíveis. O nosso tempo está se acabando, mas que hoje você saia daqui entendendo o dínamos, o poder da oração.
para destrancar cadeias, portas, para abrir caminhos, para curar, libertar e salvar cativos. Entre eles, a minha própria vida e a sua própria vida. Para nos colocar no prumo do propósito de Deus para mim e para você. Sobretudo, para nos colocar na intimidade com Deus. E nesse lugar de intimidade, tudo pode acontecer para a glória dele. Amém? As muitas outras coisas que eu anotei aqui fica para o Espírito Santo comunicar o seu coração na sua intimidade com ele, quando você estiver a sós com ele, na sua caminhada íntima de oração com ele. Porque oração não é um ato religioso de ritual. É poder de Deus para o que crê. É arma de guerra, mas mais que isso, é portal de acesso ao coração do Pai, para o sobrenatural de Deus agir aqui, nesse tempo, nesse espaço, no natural. Amém? Amo vocês, obrigada mais uma vez por me ouvirem nessa manhã. Amém. Meu Deus. Eu lembro que um dia a Tanuri falou assim: o Senhor não desperdiça nem uma lágrima sequer. Que o Espírito Santo possa conduzir essa mensagem muitas e muitas vezes no seu coração. Falando em oração, ora conosco, Cíntia, para encerrar a live de hoje. Obrigada, minha irmã, obrigada. Pai, nós te adoramos, nós te bendizemos e nós reconhecemos tua graça, teu favor, tua bondade, tua misericórdia em todo o tempo. Pai, nós reconhecemos a tua soberania, reconhecemos o teu amor de querer que a gente participe contigo, que a gente acesse o teu coração, que a gente se envolva no que o Senhor quer fazer nos teus feitos, Pai. Que o Senhor quer a nossa companhia, quer ouvir a nossa voz. Há algo mais maravilhoso e tremendo do que isso. O Deus soberano, Criador dos céus e da terra, quer ouvir a nossa voz. E quer falar conosco e quer ser ouvido por nós. Obrigada, Pai, porque a oração é esse lugar de acesso ao teu coração. Obrigada porque a oração é esse lugar de encontro com o Senhor. Obrigada porque a oração é esse lugar de ver o céu se envolvendo com a terra, o sobrenatural descendo e manifestando tua graça, teu poder e tua vontade entre nós. Pai, que hoje o meu coração e o coração de cada um que está ouvindo aqui, daqueles que ainda ouvirão essa palavra, seja ativado em fé, para entender o que é que nós recebemos da tua parte através da oração. Essa liberdade de acesso, esse portal que o Senhor nos deu, e que ninguém desperdice isso, e que o inimigo não nos roube desse lugar, não minta o nosso coração, mas que a gente